The truth of it is, none of us can control the intentions of another. And when there is a purposeful intent to harm or kill someone, it is the perpetrator alone who bears the responsibility. 3 warrants for armed robbery and 1 warrant for felony murder. Down to over 4 General Sessions Court. 4. For the attempted murder in the first degree of Kyle Lamont, the court imposes a life sentence. Na maioria das vezes, a infância é lembrada como um período de inocência e descobertas. Mas, para algumas crianças, a realidade pode ser brutalmente diferente. Neste vídeo, exploramos histórias chocantes de jovens que, por motivos banais, foram condenados à prisão perpétua. Suas vidas mudaram para sempre por decisões tomadas em tribunais que deixaram uma marca indelével em seus destinos. E antes de começar, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. E vamos lá! Lionel Alexander é o americano mais jovem a ser condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, aos 12 anos de idade. Em um dia que parecia comum, Lionel estava em casa com sua mãe, que cuidava de Tiffany Eunice, uma menina de 6 anos. Quando sua mãe foi descansar, deixou Tiffany aos cuidados de Lionel. Ao despertar, ela encontrou Tiffany inconsciente e posteriormente foi confirmado que a garota havia falecido. Lionel enfrentou diversos julgamentos alegando que estava apenas brincando com Tiffany e, ao imitar movimentos de luta livre visto na televisão, acabou caindo sobre ela, provocando sua morte. Os pais de Tiffany nunca aceitaram essa versão, insistindo que as evidências apontavam para algo mais grave. Em 1999, a justiça condenou Lionel à prisão perpétua. No entanto, em 2004, ele conseguiu recorrer à sentença e foi libertado. Um ano depois, foi preso novamente, desta vez por roubo, e condenado a 30 anos de prisão. Já pensou matar seu professor por causa de notas ruins? William Miller, de 17 anos, assassinou sua professora de espanhol, Noemi Grabe, de 66 anos, que trabalhava na Fairfield High School. Segundo acusações, Miller e um colega da escola, Jeremy Gober, de 18 anos, usaram um taco de beisebol para matar Grabe, depois de persegui-la enquanto ela fazia suas caminhadas diárias em um parque em Fairfield, uma pequena cidade de Iowa. Após receber uma nota ruim de aula de Grabe, Miller ficou frustrado porque isso impediria a sua participação em um programa de intercâmbio. Ele então sugeriu que os dois matassem Grabe. No fatídico dia, a professora Grabe dirigiu sua van até o parque onde costumava fazer suas caminhadas diárias à tarde. Os alunos Miller e Grabe a emboscaram, com Miller deferindo o primeiro golpe enquanto Golden vigiava. Segundo relatos de testemunhas, a dupla foi vista depois no banco da frente da van de Grabe, saindo do parque. No dia seguinte, o corpo de Grabe foi encontrado no parque, sob uma lona, um carrinho de mão e trilhos de ferrovia, onde adolescentes arrastaram e esconderam seu corpo. A van de Grabe foi abandonada em uma estrada deserta que os adolescentes usaram para voltar à cidade. De acordo com documentos do tribunal, a falecida sofreu trauma infligindo a sua cabeça durante a agressão. Por seu papel no assassinato, Jeremy foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 25 anos. Acabar com a vida de um professor por causa que não ganhou a nota é bizarro. The defendant, Willard Noble Chaden Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. This sentence is permissible under the Iowa law. A 35-year mandatory minimum is not cruel and unusual punishment for the defendant, as it represents the appropriate time of incarceration for the defendant in Mr. Goodell's premeditated murder. Joshua Phillips, um menino de 14 anos, havia acabado de se mudar para Jacksonville, na Flórida, sem imaginar que tomaria a pior decisão da sua vida. Seus pais se separaram e ele teve que morar com o pai, afastando-se de sua mãe e irmãos. Na nova cidade, Joshua não conseguia levar uma vida normal, tendo poucos ou nenhum amigo e suportando os maus tratos de seu pai. A única amizade que ele havia feito era com Maddie Cliff, uma criança de 8 anos com quem costumava jogar beisebol. Em uma dessas ocasiões, jogando beisebol, Joshua acertou Maddie fortemente no olho. Vendo que ela não parava de chorar e temendo que seu pai chegasse a qualquer momento, ele entrou em pânico. Para deixá-la inconsciente, decidiu nocauteá-la e escondê-la debaixo de sua cama. Mais tarde, quando notou que Maddie estava recuperando a consciência, Joshua decidiu acabar com a vida dela e continuou a escondê-la debaixo da cama. Os pais de Maddie a procuravam incansavelmente até que alguns dias depois ela foi encontrada no quarto de Joshua.
o garoto confessou tudo e foi condenado à prisão perpétua. T.J. Lane foi responsável por um terrível tiroteio em uma escola de ensino médio em Ohio, resultando na morte de 6 alunos. Durante o julgamento, seus familiares demonstraram coragem ao comparecer ao tribunal, enfrentando a dor da situação. No entanto, Lane mostrou desrespeito ao aparecer com uma camiseta que o descrevia como um assassino, zombando da família das vítimas. Apesar de seu comportamento de desprezo e provocação, o sistema judicial impôs uma sentença severa contra ele, resultando em muitos anos de prisão. Nicholas Cruz, de 19 anos, da Flórida, assassinou 17 pessoas na escola em Parkland com um rifle estilo AR-15 em 14 de fevereiro de 2018. Cruz entrou na escola da qual havia sido expulso, armado com um rifle, e começou a disparar indiscriminadamente contra alunos e professores. Ele mirou em salas de aula e corredores, resultando na morte de 14 alunos e 3 funcionários, além de ferir diversas outras pessoas. Apesar da gravidade da situação, um lockdown de código vermelho não foi imediatamente declarado devido à confusão sobre quem tinha autoridade para fazê-lo. Cruz percorreu o prédio mirando em vítimas em diferentes andares, antes de finalmente deixar a cena e ser apreendido pela polícia. Todo o incidente durou cerca de 6 minutos e é o tiroteio em massa mais mortal em uma escola de ensino médio da história dos Estados Unidos. Cruz se declarou culpado de homicídio premeditado e, ao comparecer perante a juíza Elizabeth para a sentença, parecia perturbadoramente calmo. Ele foi condenado à prisão perpétua na maioria dos 34 acusações criminais, com a pena sendo cumprida de forma consecutiva. Count 1 of the indictment, the murder in the first degree of Luke Hoyer. The court imposes a sentence of life in prison without the possibility of parole. The indictment, the murder in the first degree of Martin Duque Anquiano. The court imposes a mandatory life sentence without the possibility of parole. Count 3 of the indictment, the murder in the first degree of Gina Montalto. The court imposes a mandatory life sentence without the possibility of parole. Of Alyssa Al-Hadef, the court imposes a mandatory life sentence without the possibility of parole. 4. For the attempted murder in the first degree of Kyle Lamont, the court imposes a life sentence with a minimum mandatory of life in prison under Florida's 1020 life statute. Again, I am ordering that all 34 counts of the indictment for each sentence is to run consecutive, that is, one after another. O trágico incidente envolvendo Jonathan Perales e o médico assistente da universidade Michael Robson ocorreu durante um assalto à residência de Robson. Perales invadiu a casa com o objetivo de roubar, mas infelizmente esse ato resultou na perda da vida de Robson, que foi descrito por colegas como um herói. Ele estava defendendo a sua família no momento do assalto, mostrando grande coragem diante da adversidade. A sentença de prisão perpétua para Perales foi um reflexo da gravidade do crime cometido. Christian Martinez Chaves, de 17 anos, de Gresham, Oregon, atirou e matou Rose Morales com um único tiro de rifle calibre 22 em 29 de julho de 2017. A polícia de Gresham respondeu a um chamado na interseção da Avenida East 187 com a Rua Stark, onde encontraram o corpo de Morales. Mais tarde, um policial de Gresham parou um Chrysler branco com 3 adolescentes e um jovem de 20 anos, a menos de 400 metros do local onde Morales havia sido encontrado. Um dos adolescentes estava sujo de sangue e o policial pôde ver o rifle atrás do banco do motorista. De acordo com os documentos do tribunal, Morales havia dado um soco no rosto de Martinez Chaves mais cedo naquela mesma noite. Em busca de vingança, os 4 foram à casa de um deles e pegaram o rifle. Várias testemunhas identificaram Martinez Chaves como o atirador. Antes da sentença, Martinez Chaves pediu desculpa à família de Morales e expressou o desejo de que as coisas tivessem sido diferentes. Christian Martinez Chaves mudou oficialmente sua declaração e aceitou uma acusação de homicídio culposo, sendo condenado a 16 anos de prisão. Quanto aos outros réus, Isaí Guzmán Ramírez compareceu ao tribunal para mudar sua declaração, enquanto os outros 2, Francisco Martinez Chaves, irmão de Christian, e Obed Garcia, foram a julgamento. I would like the court to know that no one understands how difficult this has been for her. She had to be strong for her children when the initial shock of this incident was told to her. She never, through that process, having 2 other sons, had the process of having the opportunity to grieve. The incident made no sense to her, as both she and her family were just becoming self-sufficient and turning their lives around. Mr. Martinez Chaves, anything you wish to say?
Yeah, I just want to apologize to the family, you know. I hope they could have played out differently. Yeah, I'm sorry, you know. Mackenzie Shirilla, apelidada de Inferno sobre Rodas, foi condenada por intencionalmente colidir seu carro a 160 km por hora contra um prédio, matando seu namorado Dominique Russo, de 20 anos, e seu amigo de 19 anos. O incidente ocorreu em 31 de julho de 2022, quando aos 17 anos Shirilla acelerou conscientemente seu Toyota Camry e não freou, colidindo contra um prédio de tijolos no subúrbio de Strongville, em Cleveland. Shirilla namorava Russo há cerca de 4 anos e na maioria da parte do tempo vivia na casa dele, mas o relacionamento era marcado por frequentes rompimentos e ameaças. 2 semanas antes do incidente, em 17 de julho de 2022, Shirilla já havia tentado realizar uma manobra similar enquanto dirigia na rodovia interestadual 71. Segundo acusações, Shirilla ameaçou colidir o carro com o Russo dentro após uma discussão. A acusação apresentou um vídeo de câmera de segurança que mostrou o carro de Shirilla acelerando na rua antes de colidir em um prédio, fazendo um estrondo assustador. O mecânico perito forense certificado testemunhou que o registrador de dados do carro de Shirilla revelou que momentos antes da colisão, o pedal do acelerador estava pressionado ao máximo sem aplicação do freio. Enquanto a juíza lia a sentença, enfatizou a responsabilidade individual de Shirilla por suas ações intencionais. Ela ponderou sobre a severidade da sentença, considerando se as penas deveriam ser consecutivas ou concorrentes, destacando a seriedade do crime. This is the type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It's chilling and tragic. The video clearly shows the purpose and intent of the defendant. She chose a course of death and destruction that day. And for the purposeful and intentional murders of Davion Flanagan and Dominic Russo. The unintended and collateral consequences of a selfish, intentional, and cruel decision by Mackenzie will ripple forever in time. There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. Nobody else is responsible. And I know that each of you have asked your questions to yourselves, what if? What if I had done this or that? The truth of it is, none of us can control the intentions of another. And when there is a purposeful intent to harm or kill someone, it is the perpetrator alone who bears the responsibility for the choice and the consequences and the harm that follows. The difficulty for sentencing today, honestly, is whether or not I believe you should get consecutive sentences. I'm troubled that should I give you a concurrent sentence, that people will believe that somehow I'm being disrespectful to one of the victims. And on the other hand, I have to weigh the punishment. There's a very good likelihood, Mackenzie, that you will spend the rest of your life in prison. That won't be up to me. That will be up to the parole board, and that will be up to you to a great extent. I understand that the pain in this room wants me to impose the harshest sentence, but I don't believe that would be the appropriate sentence, because I do believe that Mackenzie will not be out in 15 years. So she's sentenced on count 2, the murder of Davion Flanagan, 15 years to life. She's sentenced on count 1, the murder of Dominic Russo, 15 years to life, to be served concurrent to each other, with credit for time served. Johnson, aos 18 anos, roubou o carro de um casal antes de levá-lo para uma área isolada e executá-lo junto com outro cúmplice, em 2007 no condado de Harris. As vítimas eram Maria Pereira, de 23 anos, e Rui Nunes, seu namorado de 17 anos. De acordo com o registro do tribunal, Johnson teria agredido Maria antes e ele e o outro cúmplice atiraram nos dois. Os homicídios foram parte de uma série de crimes ao longo de 25 dias cometidos por Johnson e outros criminosos, durante os quais 5 pessoas foram assassinadas durante o assalto. Ele foi condenado à pena de morte e sua sentença foi preferida da seguinte maneira: John L. Johnson, the jury has found you guilty of capital murder in accordance with the laws of the state of Texas. This court hereby assesses your punishment of death. Ao ouvir a sentença, familiares entraram em pânico e Johnson atacou os guardas, resultando na detenção de ambos e escolta para fora da corte. Eric Smith é um dos casos mais conhecidos e grande parte devido à foto icônica dele na audiência. Quando tinha 13 anos, Eric estava em um acampamento de verão quando encontrou Derry Hobby, um menino de 4 anos. Eric levou Derry à força para a floresta e tirou a sua vida ali mesmo.
A mãe de Der, com a ajuda da polícia, encontrou o corpo algumas horas depois e a investigação começou. Poucos dias após o caso ganhar destaque na mídia, Eric confessou à sua mãe que ele era o culpado, levando-o ao tribunal em 1994, onde foi condenado à prisão perpétua. Inicialmente, Eric alegou que sofria bullying na escola e por parte de alguns membros de sua família. Após 27 anos e várias audiências, as autoridades decidiram libertá-lo em 2021. Hoje em dia, Eric está em liberdade, mas seu paradeiro é desconhecido. Jacob Matthew Morgan, de apenas 17 anos, também teve sua sentença contestada pelos pais. Ele foi condenado a 30 anos de prisão após incendiar o trailer onde morava com a família, resultando na morte de seu irmão de apenas 14 meses. Em 2005, no condado de York, Pensilvânia, Morgan foi responsabilizado pelo incêndio que matou seu irmão mais novo. Em 2016, ele se declarou culpado, mas nunca admitiu culpa pelo incêndio, aceitando um acordo de confissão chamado Alford, onde não é necessário admitir a culpa, mas sim aceitar a punição. Sempre houve preocupações sobre o estado mental de Morgan. Os promotores afirmaram que havia vários registros anteriores de Morgan, incluindo encaminhamento para tratamento psiquiátrico com diagnóstico de tratamento bipolar, transtorno de oposição e desafios e transtorno de personalidade antissocial. Registros policiais também mostravam diversas chamadas às autoridades devido a ameaças e ataques de Morgan à família. Apesar disso, apoiadores de Morgan acreditam que ele não deveria ter sido preso, alegando que ele seria incapaz de fazer mal ao seu irmão. We know our son. We know that the evidence against him was horrible. But I know in my heart that my son, my oldest son, is innocent of what they said that he did to his to my youngest son. He loves his brother. All he ever wanted was a brother. And he got to enjoy his brother for 14 months. Por outro lado, os promotores e autoridades argumentaram no tribunal que Morgan mentiu para encobrir o crime e sabia que seu irmão morreria no incêndio. Inicialmente, Morgan foi acusado de assassinato e incêndio criminoso em primeiro grau, enfrentando a possibilidade de prisão perpétua. No acordo de 2016, ele se declarou culpado de homicídio culposo, incêndio criminoso de terceiro grau e conduta ilegal em relação a uma criança. Ele foi condenado a 10 anos por conduta ilegal e 5 anos por homicídio culposo, com a sentença de 15 anos pelo incêndio criminoso, sendo suspensa após 5 anos de liberdade condicional. Essa situação levanta questões sobre a capacidade de julgamento e a adequação das sentenças para jovens com histórico de problemas mentais e comportamentais. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. É fundamental que todos nós, como pais, familiares e membros da comunidade, estejamos atentos à saúde mental dos nossos jovens. Ignorar sinais de problemas emocionais pode levar a consequências graves. Buscar ajuda profissional e criar um ambiente seguro e acolhedor são passos essenciais para garantir o bem-estar de nossos filhos e familiares. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Alfanitech para mais conteúdo cheio de emoção. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus amigos aventureiros e confira o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. É sobre as estradas mais perigosas do mundo. Você vai se surpreender. Ah, e antes de ir, eu queria te pedir para você seguir o canal que está aparecendo na tela, de amarelo. O nome dele é Pimenta Malagueta, onde você pode assistir vídeos hilários de karma instantâneo. Eu me chamo Denilson e até o próximo vídeo.